Olá pessoal, eu sou a Cícera Heloísa e na aula de hoje vamos ver um pouco sobre o Present Perfect e o Present Perfect Continuous, que é muito parecido com os outros tempos verbais que a gente já viu e esse é o último do presente que vamos ver. O Present Perfect é um tempo verbal que é utilizado para falar sobre algo que começou no passado, mas que ainda tem algum efeito no presente. Por exemplo, que tem algum efeito não, que tem completamente está envolvido com o presente. Por exemplo, I have lived in São Paulo since 2008. Eu moro em São Paulo desde 2008. É uma coisa que aconteceu no passado, que eu me mudei em 2008, mas que ainda tem um efeito no presente, que eu ainda moro aqui. O present perfect é formado, tem as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa, como todos que a gente viu até agora. A negativa é composta pelo sujeito mais o have not ou has not para a terceira pessoa, mais o verbo principal no passado. A afirmativa é formada pelo sujeito mais o to have mais o verbo no passado, principal no passado e o complemento da frase. E a interrogativa tem o have ou has no começo, que é o verbo auxiliar, como os outros que a gente já viu, o sujeito e o verbo principal no passado. E também tem o complemento da frase aqui e aqui, caso precise. Aí aqui estão alguns exemplos. Na negativa, I haven't cleaned my room. Eu não limpei meu quarto. O sujeito, haven't, have not no caso, aqui está na forma contraída. Cleaned é o verbo principal no passado. Esse verbo é regular, por isso que está no ed no final. E aqui o complemento da frase. A forma afirmativa. I have done my homework. O sujeito, have, o verbo no negativo, não, o verbo no passado, desculpa, e o complemento da frase. E a forma interrogativa. Have you lost your keys? Você perdeu suas chaves? O have, que é o verbo auxiliar, o sujeito e o complemento da frase. O verbo aqui, no caso, e o complemento da frase. É bom lembrar que para os verbos regulares termina com ed, por exemplo, to finish, I have finished. E os verbos irregulares não têm essa regra, não tem regra nenhuma, que é, por exemplo, to buy, I have bought. Não segue essa regra do ed, mas é só para vocês relembrarem que a gente viu na última aula. Além do uso principal que a gente acabou de ver, temos também esses dois usos que são bastante importantes. Tem outros, mas esses são os mais importantes no Present Perfect, que são ações passadas com resultado no presente, por exemplo, I've lost my keys, eu perdi minhas chaves. É algo que aconteceu no passado, mas que eu ainda perdi, então o resultado tá agora. Aconteceu no passado, mas o resultado de eu perdi minha chave acontece agora, que eu não tenho minha chave. E também tempo passado até agora. Por exemplo, have you ever been in Italy? Você já esteve na Itália? É uma coisa que eu tô perguntando de todo o seu tempo de vida, no caso. Desde o dia que você nasceu até hoje, você esteve na Itália? Essa é a pergunta, no caso. E o Present Perfect Continuous é muito parecido com o Present Perfect. E é utilizado para falar de algo que aconteceu no passado, mas que tem uma ação contínua no presente. Então tem o final ing. É muito parecido também com o Present Continuous que a gente já viu. Um exemplo, she has been traveling since last week. Ela está viajando desde a semana passada. A diferença do Present Continuous para o Present Perfect Continuous é que, por exemplo, no Present Continuous você falaria I am reading, eu estou lendo. É uma coisa que está acontecendo no momento que você fala. No Present Perfect Continuous também está acontecendo, mas você fala I've been reading for 2 hours.
Eu estou lendo por já fazem 2 horas. É uma coisa que começou no passado e que ainda está acontecendo. No present continuous não tem essa marcação de tempo. Aí tem as 3 formas, afirmativa, negativa e interrogativa, e elas são formadas, a negativa pelo sujeito, mais o have not, ou o has not, para a terceira pessoa, o been, o verbo principal, com ing. A afirmativa, o sujeito, mais o have been, mais o verbo principal, com o final na ing, e o complemento da frase. E o interrogativo tem o have ou o has, é o mesmo verbo auxiliar, que é o to have. O sujeito, o been e o verbo principal terminado no ing. E aí alguns exemplos. Para o negativo. She hasn't been studying since 4 a.m. Ela não está estudando desde as 4 da manhã. O sujeito, o hasn't, que é o has not, o been e o verbo principal no ing. A afirmativa. I have been waiting here for 2 hours. Eu estou esperando aqui por já fazem 2 horas que eu estou esperando aqui. Alguma coisa assim. Aí é formada pelo sujeito, pelo have been e pelo verbo principal com o final ing. E a interrogativa, have you been working out? Você andou malhando? Começa com have, sujeito, aí coloca o been. Esse been é para marcar que tá começou no passado e ainda continua. Por isso que é usado ele. E por isso hoje a aula foi bem rapidinha. Eu vou passar alguns exercícios para vocês. Qualquer pergunta vocês podem me chamar pelo e-mail ou pelo WhatsApp. E muito obrigada por terem assistido a aula até aqui.